mistura sempre acompanha, ou uma mistura homogênea. Perfeito? Um sistema heterogêneo pode ser uma substância pura em mudança de estado físico, substância em mudança de estado físico, e pode ser uma mistura heterogênea. Uma substância pode ser ainda simples, a formulazinha só tem um tipo de elemento, e pode ser uma substância composta. A formulazinha tem mais de um elemento. Pronto. Então, qualquer sistema material vai se enquadrar numa situação dessa. Um sistema homogêneo é monofásico, pode ser uma substância pura, simples ou composta, ou uma mistura homogênea. Um sistema heterogêneo, uma substância em mudança de estado físico, ou uma mistura heterogênea. Por exemplo, se eu tenho um recipiente fechado, água líquida, um cubinho de gelo, água sólida, e na parte superior, água no estado vapor. Onde é que ele se enquadra? É um sistema homogêneo ou heterogêneo? Tem uma única fase, uma única região oticamente homogênea, ou tem mais de uma fase? Mais de uma fase, é um sistema heterogêneo. É uma substância em mudança de estado físico, ou é uma mistura heterogênea? A representação desse sistema através de uma única fórmula, H2O. Portanto, é uma substância pura, água, em mudança de estado físico. Aquele cubinho de gelo ou vai derreter, ou a água vai congelar, dependendo da temperatura. Tá? Não esqueça, se o sistema é representável por uma fórmula, é substância. Se não é representável por uma fórmula, é uma mistura. Sistema com uma única fórmula é uma substância. Sistema não representável por uma única fórmula é uma mistura. Isso eu tinha falado já na primeira aula. Tá bem? Então, rapidamente, tem 2 ou 3 testezinhos ali na página 4. Faça um ligeirinho 5, 6, 7 e 8.
nossa amiguinha Renata está de aniversário hoje, fazendo 15 anos, então. 18. Quem é a Renata? A senhora tem aqui na frente também. Está a dar? Só alguém aqui na frente? Rápido? Fazer uma série de perguntas, todas elas de nível sexual. Pode ver. Olhando para o público. Que vergonha, né? Quantos ali? Qual é o signo? Áries. Tem namorado? Ele faz direito? Veja bem. Veja bem. Já acampou com ele? Nem existe a barraca dele ainda. Hein? Não? Não existe. Tem ideia que é a barraca, se é grande, pequena, tem aquelas inclusivas, hein? Faz tempo que trabalha aí? 9 vezes. Ah, tá, já tá então. Não se nota nada dele. Hein? Quer dizer que só beijou ele. 9 vezes só beijou cruz. Vestibular pra quem? Odonto. Onde é que nós vestibular? Todos vendo? Por quê? Era, ué, todo mundo já sabe. Ué, tem que se deslocar, tá? Chove, assim, né? Qual é o bombom que tu gosta? Sonho de bosta. Quem é a produtora? Traz meio sonho de Afonso para mim. Hein? Traz 3 sonhos de valsa. Diamante negro, tu não gosta? Como é que tu gosta mais de sonho de valsa? Um diamante negro é mais caro. 3 diamantes negros. É Regina, né? Renata. Não, mas Regina era o namorado que eu tinha que faleceu. Então, estafa sexual. Então, hoje eu dar parabéns para a Renata, que realmente ela realiza seu sonho lá, que seu namorado capricha mais. 1, 2, 3. Em um balão existe um líquido transparente, inodoro e incolor. Pode-se afirmar com certeza que se trata de novo, em um balão existe um líquido transparente, inodoro, sem cheiro e incolor. Pode ser água pura? Pode. Pode ser água pura e um grãozinho de açúcar? Pode. Aquele grãozinho de açúcar continua inodoro e incolor. Então eu posso ter uma substância pura, água, e posso ter também uma mistura homogênea, água com açúcar. Então esse sistema, na verdade, é um sistema homogêneo. Letra C. Os sistemas apresentados a seguir: nitrogênio e oxigênio gasosos, enxofre sólido em água líquida, glicose sólida, álcool 96 graus GL. São respectivamente álcool 96 graus GL, álcool 96 graus GL significa uma mistura de 96% de álcool
4% de água. É uma mistura homogênea. Água e álcool etílico são dois líquidos de miscibilidade infinita. Água e álcool etílico, C2H6O, tem miscibilidade infinita. Misturam-se em quaisquer proporções. Vamos lá. Nitrogênio e oxigênio gasoso. Uma mistura de gases é sempre homogênea. Enxofre sólido e água líquida. O enxofre não se dissolve na água. O enxofre com a água líquida forma uma mistura heterogênea. Glicose sólida, glicose. C6H12O6, sólida, é uma substância pura composta. E álcool 96 graus é uma mistura homogênea. Qualquer mistura homogênea chama-se também de solução. Mistura homogênea igual a solução. Então, qual é a resposta? Me ajudei. Mistura homogênea, solução, mistura heterogênea, substância composta, mistura homogênea. Letra D, Dinamarca. Constitui exemplo de sistema binário com um componente. Sistema binário é um sistema que tem duas faces. Um componente. A resposta é evidente, letra B, água com cubos de gelo. O componente é água. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, uma substância pura, uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Substância pura, glicose é, grafite é, gasolina é mistura. Está inclinada a letra E. Mistura homogênea, gasolina é, grafite é substância, glicose é substância, álcool hidratado é, areia, mistura heterogênea. Mistura heterogênea só pode ser areia ou granito. Grafite, álcool hidratado, granito, letra D, Dinamarca. Confere? Separação de misturas. Essa parte, pessoal, é uma decoreba meio triste. Eu coloquei os principais processos de separação. Existem centenas. Aparece em primeiro lugar a mistura homogênea. Misturas homogêneas. Qual é o primeiro método na ordem? Fusão fracionada. Fusão fracionada. Importante, sempre que aparece a palavrinha fracionada, significa parte de. Fracionada é parte de. Então, fusão fracionada. Eu vou fundir, passar do estado sólido para o estado líquido, parte da mistura. Confere? A fusão separada, ou fracionada, separa uma mistura de sólido com sólido. Os sólidos que
forma uma mistura tem pontos de fusão diferentes. Aquecendo a mistura, funde em primeiro lugar aquele de menor ponto de fusão, separando do de maior ponto de fusão. Consegue entender o que eu disse? Se eu tenho dois sólidos que formam uma mistura homogênea, geralmente uma liga metálica. Se eu aquecer essa liga metálica, quando eu atinjo um ponto de fusão daquele que tem ponto de fusão menor, eu separo o líquido do sólido. A denominação fusão fracionada. Segundo, destilação simples. Destilação simples. Na destilação simples, eu separo uma mistura de líquido mais sólido. Aqueço a mistura líquido e sólido. O líquido, por aquecimento, passa para o estado vapor e fica no sistema o sólido. Separo desta maneira, por exemplo, água mais sal, NaCl. Na destilação fracionada, novamente aparece a palavrinha fracionado. Eu vou destilar parte da mistura. Uma mistura de dois líquidos, por exemplo, água mais acetona. Como a água tem um ponto de ebulição de 100 graus e a acetona tem um ponto de ebulição por volta de 60 graus, quando eu aqueço a mistura, ao atingir 60, a acetona passa para o estado de vapor e a água permanece. Destilei parte da mistura. Na destilação fracionada, eu tenho que usar o uso do termômetro. Quarto, destilação liquefação fracionada. Liquefação fracionada. Na liquefação fracionada, separação de gases. Gás mais gás. Essa mistura eu vou diminuir a sua temperatura e pressão e o gás que primeiro se liquefazer, separando do outro. O que não tem, coloque também efusão. Na efusão, mistura de gás mais gás. Se eu tenho um recipiente, uma mistura de gases, e realizar um pequeno orifício, através do orifício escapa o gás de menor massa molecular. Se eu tenho uma mistura de, por exemplo, nitrogênio mais hidrogênio. Se eu realizar um pequeno orifício, como a massa molecular do nitrogênio é 28 e do hidrogênio é 2, pelo pequeno orifício escapa primeiro o hidrogênio de menor massa molecular. Esse processo chama-se de efusão, não tem um livro. De todos eles, o mais importante, a destilação ou destilação fracionada. As duas destilações caem mais. Segundo, misturas
heterogêneas. Misturas heterogêneas. Nas misturas heterogêneas, o primeiro processo que aparece aí é decantação. Copie um desenhozinho aí. Decantação. Líquido mais líquido. Por exemplo, se eu tenho uma mistura de água e gasolina, essa mistura eu vou colocar nesse aparelhinho aqui, ó. Faço um projeto de desenhozinho aqui. Eu tenho a torneirinha, chama-se de funil de separação. Ou pera de decantação. Então, na perinha, eu coloco uma mistura de água mais densa e gasolina menos densa. Água, torneirinha, escoa lentamente a água, separando da água que escoa da gasolina que se mantém. E o outro processo de decantação professor, você poderia pedir para as gurias da sexta-feira, da sua direita, calarem a boca. Está feito o pedido. Isso é piada. Qual é a semelhança entre os corações e as mulheres? Ambos chegam quentes e úmidos e quando vão embora, levam seu carro e sua casa. É o mesmo cara que escreveu aquela outra semana passada, na geladeira. Frutose e glicose têm a mesma forma molecular, mas diferentes nomes. São isômeros? Sim. Líquido mais sólido. Ainda decantação. Se eu tenho num recipiente uma mistura de água e areia, a água, por ser menos densa, fica em cima e a areia se deposita. A grande aplicação da decantação, anotem aí do lado, é o tratamento d'água numa hidráulica. O processo inicial do tratamento é uma decantação. As partículas sólidas se depositam no fundo, pela ação da gravidade. Acrescenta aí na decantação também a palavrinha centrifugação. A centrifugação é uma
decantação acelerada. Se eu tenho num tubo de ensaio uma mistura de líquido e a partícula sólida é bem pequenininha, demora pela ação da gravidade para ocorrer o depósito. Então eu coloco numa centrífuga. Essa que eu vou desenhar aqui é uma centrífuga manual. Qualquer laboratório, a centrífuga são elétrica, ultracentrífuga. Essa é a manual aí. Então o processo é o seguinte, aqui tem uma manivela, aciona a manivela, o sistema gira, o tubo de ensaio fica na posição horizontal e pela ação da força centrípeta, as partículas se depositam mais rapidamente no fogar. Claro? Uma das aplicações da centrifugação é a separação da fase líquida e da fase sólida do sangue, das fezes, etc. Centrifugação. Segundo, dissolução fracionada. Dissolução fracionada. Fracionada. Dissolve-se parte da mistura pela adição de um líquido apropriado. Já caiu 1 zilhão de vezes no vestibular a seguinte perguntinha. O sujeito, sem querer, derramou sal na areia. Então eu tenho uma mistura de sal, NaCl, e areia. Areia, SO2. Basicamente a fórmula da areia, que é uma mistura heterogênea. Como é que eu posso separar sal e areia? Primeiro, dissolução fracionada. Adiciono no recipiente água. O que a água vai fazer? Dissolve o sal, fica no fundo a areia. Agora eu tenho água salgada e areia no fundo. Qual é o próximo passo? Posso fazer uma decantação. Retiro a água, permanece a areia. Como é que eu separo agora? A água salgada, a água do sal. Uma mistura homogênea por destilação simples. Próximo. Peneiração ou tabização. Essa é barbada de entender. Peneiração. Separação de sólidos de tamanhos diferentes. A areia do rio peneirado transforma-se em areia fina e areia grossa. Tá? Peneiração também é chamado de tamização. Próximo. Filtração. Essa é babada. Filtração. Onde é que nós realizamos em casa uma filtração? Tem que se explicar. Filtração separa a fase sólida da fase líquida no papel filtro. Tá?
num coador. A água quente dissolve parte do café, a parte insolúvel, aquele pó que sobra, fica retido no filtro. Aonde no corpo humano nós temos ainda elementos filtrantes? Os rins, o que mais? No rosto. Nariz, os pelinhos do nariz são elementos filtrantes, retêm partículas sólidas, ainda no rosto. Ainda no rosto. As sobrancelhas e os cílios também são elementos filtrantes. Bloqueio a entrada de partículas sólidas no globo ocular. Tá? Aonde mais? A membrana celular tem ação filtrante? Também tem. Deixa entrar nutrientes indispensáveis à célula e não permite a saída de elementos que compõem a célula. A membrana celular também tem ação filtrante. Próximo, flotação. O nome é estranho, lembra flutuação. Flotação. Na flotação, eu tenho, por exemplo, uma mistura de areia e isopor. Como é que eu posso separar areia de isopor? Adiciono água. A água tem uma densidade intermediária entre o isopor e a areia. O isopor flutua e a areia fica no fundo. Certo? Coloque aí ventilação. Adicione. Ventilação. Uma corrente de ar arrasta o componente menos denso. Onde é que em casa nós realizamos uma ventilação seguida de filtração? Esse é o barulho do aparelho. Um aspirador. O aspirador recolhe as partículas de pó de menor densidade, entra no aparelho, tem um papel de filtro adegado, é uma ventilação seguida de uma filtração. Outro que não tem no livro: levigação. O que vem a ser uma levigação? Levigação é uma coluna de água, um arraste por água, remove o menos denso. Uma corrente de água arrasta o componente menos denso. A grande aplicação da levigação é no garimpo. O garimpeiro coloca aqui uma calha, duas tábuas assim, ó, pregadas 90 graus. Aqui ele coloca a areia, eventualmente aurífera, pequenas pepitas de ouro aqui, tem bastante ouro. Joga água, a água arrasta a areia que volta para o rio, e no fundo da calha fica as pepitas de ouro que são mais densas. Levigação. Certo? Lembra que existem mais uma centena de processos de separação, os mais variados. Esses são mais do que suficientes. Ligeirinho, façam os exercícios a seguir.
9, 10, 11, 12. Mistura homogênea e solução sensorial. Todo e qualquer mistura homogênea chama-se também de solução. Então vamos ler isso aqui. Essa é muito boa, mas eu não vou ler. Por que o surdo mudo se masturba apenas com uma mão? Porque com a outra ele geme. Uma mistura de dois sólidos de tamanhos diferentes pode ser separada por... Isso caiu na URG, 1908, mas caiu. Tá? Sólidos de tamanhos diferentes. Sólidos de tamanho diferente tem que ser por peneiração, letra C. Uma mistura de dois sólidos de densidades diferentes pode ser separada por dois sólidos de densidades. Adiciono água, o menos denso flutua, o mais denso fica no fundo. Densidades diferentes tem que ser por flotação. 11. Seja a solubilidade dos sólidos A e B. Sólido A é solúvel na água. Sólido B e sólido A é insolúvel no óleo de milho. Sólido B na água é solúvel e no óleo de milho também. O sólido A pode ser isolado de uma solução aquosa de A e B, realizando-se na sequência as operações D. Quem é que fez? Qual é a resposta? Hã? Evaporação, adição de óleo e filtração. Eu tenho uma mistura de A e B no recipiente. Eu tenho uma mistura de A e B. O sólido A pode ser isolado de uma solução aquosa de A e B, realizando-se na sequência as operações. Os dois são solúveis em água. Então eu tenho aqui água, A mais B.
eu realizo em primeiro lugar? Evaporar a água. Se eu evaporar a água, no recipiente fica o sólido A mais o sólido B. Evaporação. E agora? Adiciono óleo de milho. Ao adicionar óleo de milho, eu vou solubilizar quem? Aquele que é solúvel no óleo de milho. O solúvel no óleo de milho é o B. E, finalmente, filtração. Por filtração, o A fica retido no filtro e o B fica solúvel no óleo de milho. Essa é a reação química. Então, vamos para nossas funções inorgânicas. Funções inorgânicas. Tá? O assunto é babá, ele é graça, só que é meio chatovski, meio decorebal. Bom, existem dois grupos de compostos orgânicos, compostos inorgânicos, os inorgânicos e os orgânicos. Os orgânicos, estudados especificamente pela orgânica, são compostos de carbono. Compostos de carbono. Os demais são os inorgânicos, que são divididos em 4 principais funções. Os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Lá, ácidos, bases, óxidos e sais. Não é definição ainda, mas existe uma maneira visual imediata de identificar um ácido, uma base, um óxido e um sal. Não é definição. Ácidos. Os ácidos têm como característica iniciar a sua fórmula por hidrogênio. HCl, H2SO4, HNO3. Começar por hidrogênio é uma maneira de identificar facilmente a fórmula de um ácido. As bases se caracterizam por terminar pelo grupo oxidrila, terminam por OH, NaOH, Ca, OH 2 vezes, Al, OH 3 vezes, assim por diante. Terminar por OH caracteriza uma base, OH. Claro? O número de hidrogênio do ácido e o número de OH da base não ultrapassa 4. Óxido é a maior barbárie. Visualmente, os óxidos só tem 2 elementos e um é o oxigênio. Por exemplo, N2O5, CO2, Na2O. Terminou por oxigênio e tem 2 elementos apenas, é o óxido. E os sais, na maioria dos casos, começa por metal e termina por alguma coisa que não seja apenas oxigênio. Começa por metal e termina por alguma coisa que não seja apenas oxigênio. Isso daí é óxido. NaCl, K3PO4, CaSO4, etc.
começa por metal, sódio, potássio, cálcio, e termina por alguma coisa que não seja apenas oxigênio. Claro que tem um grupo de sais que não começa por metal, que são os sais de amônio, por exemplo. Certo? Isso então é apenas uma identificação visual. Tá aí? Então, a primeira função, ácidos. Os ácidos e a definição é definição de Arrhenius. Todos os ácidos, bases e sais é uma teoria chamada de teoria de Arrhenius. O que é o ácido? Além de visualmente começar por hidrogênio, os ácidos são substâncias que, em solução aquosa, produzem como único íon positivo o H+. Então, todo ácido, ao sofrer um processo de ionização, produz como único íon positivo o cátion H+. Certo? Por exemplo, H2SO4. A dissociação, e eu já vou subentender o meio aquoso, fica H2 mais SO4. Esse 2 aqui, ó, coloco na frente, 2H mais SO4 menos 2. A carga do ânion, a carga do SO4, sempre corresponde ao número de hidrogênios. H3PO4. Como é que fica? 3H mais direto PO4 menos 3. Certo? Esse número de hidrogênios, esses hidrogênios, chamam-se de hidrogênios ionizáveis. O H+, chama-se de hidrogênio ionizável. E dependendo do número de hidrogênios ionizáveis, o ácido chama-se de monoácido, diácido, triácido, ou monoprótico, diprótico, triprótico. Porque o H+, nada mais é do que um próton. Portanto, o HCl é um ácido monoprótico, monoácido. O H2SO4 é diácido, diprótico. O H3PO4 é triácido, triprótico. Correto? Uma outra maneira de representar a dissociação é incluir na equaçãozinha a água. E é uma forma mais completa. HCl mais H2O. O H2O junta-se ao H e produz H3O mais 1, mais Cl. Esse H3O chama-se de íon hidrônio ou hidroxônio, com H2SO4 mais H2O. Basta fazer o seguinte: como a fórmula tem 2 hidrogênios, eu preciso de 2 de água para dar 2H3O mais o SO4 menos 2. Essa forma mais completa de representar a ionização é mais completa, mas é pouco utilizada. Geralmente a gente utiliza a primeira, mais simplificada.
ou óxido. A água começa, a água, que na verdade pode ser escrita assim, HOH, na verdade ela é um ácido, é uma base, é um óxido. A água é chamada de hemóxido. A classificação é óxido, porque ela não é nem ácida e nem base, ela é um óxido. Tá, Luiz? Sabe como é que o professor de química atende o telefone? Pronto. E a senhora sabe por que ele não pode se comer elétrons puros assim? Sabe? Porque eles têm espinho. Você vai dar um doce predileto para professor de química? É de molécula. Lá? Eu não estou parado aqui, eu tenho uma lá? Classificação, nomenclatura. Eu não vou seguir o esquema do livro, está um pouquinho confuso. Eu prefiro o esqueminha aqui. Primeiro, hidrácidos. O que são hidrácidos? Hidrácidos são ácidos sem oxigênio. Ácidos sem oxigênio. Nomenclatura. A palavrinha ácido mais o nome do radical mais a terminação invariável hídrico. Por exemplo, HCl, ácido cloro mais hídrico, ácido clorídrico. Barbado. O ácido clorídrico tem um nome comercial, chama-se de ácido muriático. Muriático. Quando eu digo comercial, significa a substância com impurezas. HF, ácido flúor mais hídrico, ácido fluorídrico. Fluorídrico. H2S, ácido. Como é o nome do enxofre para efeito de nomenclatura? Para efeito de nomenclatura, o enxofre chama-se de sulfuro. Então é ácido sulfurídrico, ácido sulfídrico. Sulfídrico. Que tem um cheiro poderoso, cheiro de ovo podre. Nem ovo podre, um cheiro bem. Quando a gente passa ali por portão, né? Eu tenho um fedor de peito ali, misturado com bosta de cavalo e outros animais misturados. Aqueles cheiros são vapores de substâncias que contêm enxofre. H2S, SO2, principalmente. Tem um cheiro nauseabundo. Mais abundo do que náusea. Né? H2S. Tem a tia ampola que a gente usava muito quando era gurizado. Era uma ampola que tinha um sal
dissolvido em água, que era o sulfeto de amônio. Quando quebrava o cola, dava H2S, se decompunha em H2S e amônia. Cheiro de litório público com peido. Tá? Cheiro de bicho e peido. Imagina, abre uma cola dessa no cinema, até o John Wayne bate. Chamava-se, era um líquido amarelinho, chamava-se de peidinho engarrafado. Também tem o mesmo sal no cordão. O cara queima o cordão, dá um cheiro terrível. Como alguns alunos utilizaram um hidrácido importante é o HCN. Esse grupo CN chama-se de grupo ciano. É o chamado ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Bom, monoprótico, monoprótico, diprótico, monoprótico. Binário, 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 ternário. Binário formado por 2 elementos, ternário por 3, quaternário por 4, pentenário por 5, pentenário não. Claro? Força! Como é que eu sei se o hidrácido é forte, médio ou fraco? Eu tenho H, flúor, cloro, bromo e outro. Esses ácidos são os ácidos dos halogênios. São os chamados ácidos halogenídricos. Halogenídricos. Ácidos que não têm oxigênio do halogênio. O fluorídrico é médio. Os outros 3 são fortes. E a acidez crescendo para o HI. Então, dos 4, o mais forte é o HI, depois HBr, HCl e o HF é o ácido médio. Os demais hidrácidos, são fracos. Portanto, o HCl é fraquinho, o H2S é fraquinho. Segundo grupo. E agora muito mais importante, muito mais extenso. Segundo grupo, os oxácidos. Oxácidos são ácidos oxigenados. Esquema de nomenclatura. NOx do átomo central. Nome. Sete. Piano mais I maior que 4 e menor que 4. Os 1 hipo mais outro. Esse esqueminha eu acho que não tem no livro. Tem ou não tem? Não tem.
assim, ó. Olha para cá. Quero determinar o nome desse ácido oxigenado. HClO. Certo? Bom. Para determinar o NOx do átomo central, basta pegar o número de oxigênios, multiplicar por 2 e diminuir do número de hidrogênios. 1 vezes 2, 2, menos 1, 1. O NOx vale mais 1. De novo, pega o número de oxigênios, 1, multiplico por 2, 2. Diminuo do número de hidrogênios, 1. 2 menos 1, 1. Entra no esquema. NOx mais 1. O nome do ácido é ácido. Ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. É monoprótico. É monoprótico. Só tem hidrogênio ionizado. É ternário. É ternário. É formado por 3 elementos. E agora, é forte, é médio ou é fraco? Para um ácido oxigenado, a regrinha é muito simples. Pego o número de oxigênios, diminuo do número de hidrogênios, divido pelo índice do central. Se essa operação der 3, ele é muito forte. Se der 2, ele é forte. Se der 1, ele é médio. Se der 0, ele é fraco. Se der um número negativo, ele é muito fraco. No nosso caso, número de oxigênios, 1. Número de hidrogênios, 1. 1 menos 1, 0. O HClO é o ácido fraco. Pronto. Difícil? Outro exemplo. H2SO4. H2SO4. Número de oxigênios vezes 2, 8. Menos o número de hidrogênios, 8 menos 2, 6. O enxofre vale mais 6. Mais 6 é maior que mais 4. Terminação I. Então, esse é o ácido sulfúrico. Sulfúrico. Ele é um ácido diprótico. Diprótico. Tem 2 hidrogênios ionizados. Ele é um ácido ternário. Ternário. Porque é formado por 3 elementos. Regrinha da acidez. Número de oxigênio, 4. Menos o número de hidrogênio, 2. 4 menos 2, 2. Dividido pelo índice do central, 1. 2 dividido por 1, 2. Forte. É um ácido forte. Muito difícil? HNO2. Entendeu o nome? Vamos ver. Número de oxigênio, 2.
vezes 2, 4. Menos o número de hidrogênio. 1. 4 menos 1, 3. O NOx desse nitrogênio vale mais 3. Esquema de nomenclatura. 3 é menor que mais 4. Terminação oso. Ácido nitro com oso. Ácido nitroso. É monoprótico. Monoprótico. O que mais? É ternário. Ternário. Tem 3 elementos. Forte, médio ou fraco? 2 menos 1, 1. Dividido por 1, 1. 1. Ele é médio. H2CO3. Tem o nome? Número de oxigênio, 3. Vezes 2, 6. Número de hidrogênio, 2. 6 menos 2, 4. E agora? 4 não está no esquema. Ou é maior que 4 ou é menor que 4. Não tem 4. Concorda? Bom, se der 4, e 2 ou 3 casos apenas, se der 4, mais 4, se o átomo central coincidir, grupo coincide, e grupo não coincide, oso. Como é que funciona? Amado. O carbono é do grupo 14. O 4 do grupo coincidiu. Se coincide em esse é o ácido carbônico. Vamos fazer outro. H2SO3. H2SO3, esse enxofre também dá mais 4. Grupo do enxofre, 16. Olha aqui para o velhinho, coincidiu? Não. Quando não coincide, é osso. Então, esse é o ácido sulfuroso. Certo? Diprótico. 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 Tá. Ternário, 1, 2, 3. Ternário. 1, 2, 3. Ternário. Regra desse 3. 3 menos 2, 1. Dividido por 1, 1. Médio. 3 menos 2, 1. Dividido por 1. Médio. Toda regra tem a sua exceção. O ácido carbônico, e a única exceção, ele não é médio, é fato. Cuidado, porque ele facilmente se decompõe em água e gás carbônico. É o ácido
instável. Muito difícil. No livro, deixa eu ver o que está aqui no livro. Na página 10. O número 13, vamos completar. H3PO4 é ácido fosfórico. Na página 10, química 1. H3PO4 é ácido fosfórico triprótico oxácido ternário médio. Repetindo, esse é o ácido fosfórico. Ele é triprótico, tem 13 hidrogênios ionizados. Ele é, qual é a outra palavra também? Oxácido e médio. Ternário. H2SO4, ela pega ele. Ácido sulfúrico, diprótico, oxácido, ternário e forte. H2CO3, ácido carbônico, diprótico, oxácido, ternário e salientei aí, fraco por ser uma exceção. Deveria ser médio, fraco. HCl4, ácido perclórico, monoprótico, oxácido, ternário, muito forte. Pela regra de acidez, A3. H2S, ácido sulfídrico, diprótico, hidrácido, binário, confere? Só tem dois elementos, binário, fraco. HCl, ácido clorídrico, entre parênteses muriático, comercial, monoprótico, hidrácido, binário, forte. Associe corretamente a coluna da esquerda com a da direita. Ácido perclórico. Número 1 lá no último, é o HCl4. Ácido cloroso. É o HCl2, o quarto de cima para baixo. Número 2. Ácido
Primeiro parênteses. Ácido clórico é o HCl3, o penúltimo. Ácido sulfídrico é o H2S. O que faltou aí? Hipofosforoso é o H3PO3, o segundo, o número 3. Ácido bórico é o H3BO3, o terceiro de cima para baixo, número 4. Faltou algum aí? E o H3PO2 é o ácido fosforoso, número 5. Então, como é que fica a sequência? Me ajudem. Fica de cima para baixo. 6, 3, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Repetindo. 6, 3, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Número 15, coloque em ordem crescente de força os seguintes ácidos. Vou aplicar a regrinha. Sulfúrico, forte. Nítrico, forte também. Fosfórico, H3PO4, médio. Perclórico, HClO4, dá 3, muito forte. Então, o mais forte é o número 4. Depois, entre o nítrico e o sulfúrico, aí não tem como saber de cor. Só consultando uma tabelinha, o nítrico é mais forte. Então vem 4, depois o nítrico 2, depois o sulfúrico 1, e o mais fraco dos 3, o fosfórico 3. 4, 2, 1, 3. A ordem decrescente de acidez, do mais forte para o mais fraco. Antes do 16, do Luzéquio, na página 14, o número 26 e o número 28. E o 27 também. 26, 27, 28, página 14. De elementos abaixo participam da constituição de fórmulas de ácidos e bases, segundo Arrhenius, respectivamente. Ácido e base. Letra A, sódio e enxofre. Sódio é base, enxofre é ácido. Tinha que ser o contrário. Nitrogênio e cálcio. Nitrogênio participa da fórmula de ácidos e cálcio da fórmula de base. Tá certo? Fósforo e carbono. Fósforo e carbono, ambos formam ácidos. Boro e flúor. Boro e flúor, ambos formam ácido. Alumínio e bário. Alumínio e bário, ambos formam bases. 27,
dissocia a coluna da esquerda com a coluna da direita. Nem todos eu sei, mas eu sei que o H2CO3, que é o ácido carbônico, é o ácido fraco e instável. No segundo parênteses, o número 5. Já eliminei um monte. Está presente no suco gástrico. No suco gástrico está presente o ácido clorídrico, o número 3, no penúltimo. Usado no entalhe de vidros é o ácido fluorídrico, número 4. Então tem que ser 4, 5, 1, 3, 2, letra A. O composto abaixo, classificação do livro, um ácido forte, oxácido, e não é monoprático.